Alemanha e de Suíça como o grande destaque. Então nós temos realizadas já 2 das 4 rotações nesta subdivisão. Sim, e a gente está vendo aí no individual geral, a gente viu que tinham 3 chinesas aí entre as 24 melhores. Não pode entrar 3 chinesas, só pode, na realidade, por país, levarem 2 meninas. Então, por exemplo, por isso que eu falei que no individual geral tem a chance da Flávia e mais uma menina. Porque mesmo que se outra menina do Brasil competir muito bem, só 2 podem ir à final do individual geral, ficar entre as 24 melhores. A gente teve muitas surpresas nesse Mundial. Eu e a Day, a gente estava conversando aqui antes da competição, muito ansiosos, muitas surpresas, as notas de trave muito aquém do que a gente imaginava, as notas de solo muito aquém do que a gente imaginava. Esse Mundial é um Mundial que deixa os atletas, eu acho que, muito apreensivos. Faz com que a gente pense assim, gente, eu preciso ir para as Olimpíadas. A gente agora está acompanhando aí a Júlia no salto, você viu que apresentou. É uma medalhista olímpica de salto. Ela está voltando às competições internacionais, é uma atleta da Suíça. Depois de ter rompido o tendão de Aquiles, tem tido uma série de lesões. Foi um ciclo que foi difícil para ela, que ela não conseguiu voltar a ser medalhista mundial, pegar finais em campeonatos mundiais. Então, ela iniciou na trave, tirou uma nota de 12.875, uma nota baixa, fazendo uma série boa. A gente viu antes da transmissão a cara dela de um pouco de decepção pelas notas, então a gente está vendo que os árbitros estão bastante rigorosos nesse campeonato mundial, aproveitando para a gente exaltar que a gente tem uma árbitra, a melhor árbitra do mundo, foi considerada a Yumi, que foi uma árbitra, é a nossa árbitra brasileira. Ela não está no campeonato mundial, mas é a melhor árbitra brasileira. Eu pedi várias informações para ela, falei com a Day antes também, pegando algumas informações, com a minha irmã pegando informações, porque esse mundial é um mundial que a gente precisa realmente ajudar todo mundo a entender e ficar mais próximo da ginástica. Esse mundial é um mundial diferente exatamente por valer vaga para os Jogos Olímpicos, né? Esse ciclo de 3 anos até chegar um ano anterior aos Jogos, essa é a competição mais importante, né? A gente fala até que às vezes ela parece até mais difícil do que os próprios Jogos Olímpicos, né? Porque realmente participam todas as categorias que poderiam estar aos Jogos. E muitas vezes atletas excepcionais, bons atletas, acabam ficando fora dos Jogos porque não conseguem passar pelo Mundial Pré-Olímpico, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem 24 equipes competindo e somente metade delas vão aos Jogos, né? Somente 12 equipes vão aos Jogos Olímpicos. Essa competição tem 9 vagas. As 3 primeiras vagas já se classificaram no ano passado, os Estados Unidos, a China, né, e a Rússia já estão classificadas, e as outras todas estão tentando ir aos Jogos. Então, é realmente um mundial que, às vezes, é difícil de competir, porque a pessoa pensa, é o único resultado que eu posso ter para ir aos Jogos. Então, acontecem coisas alguns imprevistos de alguns atletas realmente machucarem, tem um índice de lesão um pouco mais alto do que o normal, né? E também o nervosismo acaba contando também para essas situações acontecerem. A gente vai ver a passagem da equipe da Suíça pelo salto e no detalhe vimos há pouco a Julia Steingruber, né, que vai buscar a final do salto, por isso ela, entre as competidoras do time da Suíça, é a que vai saltar 2 vezes, a única que vai ter, digamos, o direito, né, de saltar 2 vezes em virtude dessa busca que ela quer para a final do salto especificamente. Sim, mas é bastante importante até ressaltar que mesmo ela apresentando 2 saltos, o que conta para a equipe é o primeiro. Então, por mais que, por exemplo, ela fez o primeiro salto, ela errou o primeiro salto e o segundo ela acertou, o que vai entrar para a nota da equipe que classifica, ajuda a classificar o país para os Jogos Olímpicos, é o primeiro salto. Ela fazendo 2 saltos dá o direito dela a tentar ficar entre as 8 melhores para ir para uma final, que ela é uma grande saltadora, a gente sabe que ela tem bastante chance disso. A gente estava reparando agora, muito importante para o pessoal ver, que a Day estava falando até nos comentários, de questões que é um ano de muitas lesões. Você repara que todos tem alguma atadura no pé, tá com alguma coisa no joelho, alguma coisa no punho de proteção, porque é um ano que se treina muito. Eu estava muito impressionado antes com os resultados, eu e a Day, olhando, tipo a França, com bons resultados. As meninas se dedicaram demais, você imagina. A gente parece que sempre tem que fazer alguma coisa a mais. Eu acredito que a nossa equipe brasileira vai vir com tudo. Nós temos grandes meninas, mas nós tivemos
2 desfalques muito importantes. E a gente também não está tendo a Dani também, que tá voltando aos treinamentos agora depois de lesão. Então, você imagina isso. 13.600 a nota da Hilária Kastlin, né, no salto, o que abriu a participação da Suíça nesse aparelho, na terceira rotação desta subdivisão. Vem aí Annie Vu. A Annie Vu, que é a mais jovem da equipe da Suíça, com seus 16 anos de idade. Engraçado, a Suíça começou a ter uma grande relevância na ginástica depois que um treinador romeno foi começar a ser treinador da Júlia e de uma outra atleta que também era saltadora, que também pegava finais em campeonatos mundiais. Vamos acompanhar o salto. Um salto um pouco mais simples da atleta suíça, mas fez um bom salto. Faltou um pouco de altura na chegada do salto da ginasta. E aquilo que a gente estava comentando ontem, eu e a Day, a gente estava falando assim, tem alguns países que estão optando por fazer o simples. Deu para ver que o simples nesse Mundial não está sendo o suficiente. Porque para se classificar para as Olimpíadas, eu acho que o pessoal alguns países optaram por fazer grandes provas. E alguns, como a gente está vendo aí, a Suíça fez um salto mais simples. Mais uma vez no salto da Vu, o Yurchenko com uma pirueta na posição estendida, ela chega um pouco carpada, falta um pouco dessa altura e por isso o passo ali no final da atleta da Suíça. A mexicana Moreno, por exemplo, é quem lidera, né, no salto, somando já todas as subdivisões que aconteceram. A Moreno com a nota de 14.816 e agora a Vu com a sua nota 13.433. E a Patrícia Moreno que você falou, ela é uma atleta que vem já há muitos anos tentando finais e foi medalhista mundial no ano passado, foi bronze no salto no Campeonato Mundial. Julia Steingruber. Exatamente. Um grande nome aí da ginástica suíça e também medalhista aí nesse aparelho salto sobre a mesa. E o salto que vale, como o Diego explicou, então, contando pontos para a Suíça, de um total de 2, né? Que ela tem direito. Muito bom o primeiro salto da Julia Steingruber. Ela que vai participar aí, quer participar das finais por aparelho, por isso vai ter 2 saltos. As ginastas que vocês observaram anteriormente saltaram uma vez, novamente o primeiro salto da Julia. O Iber, uma pirueta e meia ali na chegada. Um ótimo salto da Julia, ela está voltando, retornando às competições agora. Novamente o Iber ou a reversão, algumas pessoas chamam. Novamente o salto. Deu um passo ali na chegada, um salto muito forte, muito potente. E sabe o que eu acho muito interessante da Júlia? Antes, ela ganhava muitas notas altas, mas você vê que a posição da cabeça dela, se vocês repararem no ar, ela é um pouco para trás. Isso na ginástica tem despontuação. O salto era um aparelho que antes, até quando ela foi medalhista olímpica no Rio 2016, não tinha essa disputa que está tendo agora. Agora nós estamos tendo grandes saltadoras. 15.066, tava olhando ali pro lado, né? 15.066, que nota. Mas mais que merecida, fez um saltão a Julia Steingruber e agora vai pro segundo salto, tentar aí entrar entre as 8 melhores do salto sobre a mesa. E ela tem que ir bem, porque não é um salto que geralmente ela apresenta tão bem, ela faz um Yurchenko dupla pirueta. Como ela tem essa posição da cabeça um pouquinho errada no meio do exercício, isso atrapalha um pouco ela na rotação. Vamos acompanhar. Julia Steingruber. Sempre lembrando que um salto precisa ser completamente diferente do outro, né? Justamente o que eu falei. Você vê como ela sai numa posição de cabeça um pouco antecipada, isso atrapalha, ela acabou saindo da linha. Ó, ela tá fazendo aí agora a rondada e o Yurchenko saiu com a cabeça muito para fora, tá vendo? E saiu com os 2 pés da linha. Por sair com esses 2 pés da linha, ela vai perder uma pontuação de 0,3. Isso pode acarretar de deixá-la fora de uma final em um campeonato mundial. Mas, como a gente tem visto as provas, eu acredito que ela ainda vai acabar pegando final. Lembrando-se, a Julia está voltando agora. Ela ficou um tempo afastada por uma lesão. Teve fratura na tíbia, ligamento, menisco. Exatamente. E está retornando agora aí para ajudar a equipe suíça a se classificar aí para os Jogos Olímpicos no ano que vem e também tentar aí
mais uma medalha no salto. Ó, 13.900 no segundo salto, com a média 14.483, o que lhe deixa na 7ª posição. Sim, por enquanto, então vai ser difícil dela pegar a final, porque a gente tem que pensar que tem ainda 2 americanas. E essas 2 americanas são muito especialistas. Então, acredito que a Júlia vai ficar fora da final de salto, infelizmente. Mesmo sendo uma atleta merecedora, que teve as lesões e tal, mas o importante nesse Mundial é pensar na equipe, em classificar a equipe. Então, é exatamente isso que a gente fala do Brasil. A gente tem muita chance com a Flavinha no solo e na trave, mas a gente tem que pensar em levar a equipe. A gente tem o objetivo de dar mais possibilidades, mais meninas e meninos a irem para o campeonato Jogos Olímpicos. Stefanie Siegenthaler, que é a última das atletas da Suíça nessa passagem pelo salto. Um salto muito simples da Stefanie Siegenthaler. Apresentou um bom salto, mas um salto muito simples. Um Yurchenko com mortal esticado. Novamente no detalhe o salto, o rodante, o flick e o mortal na posição estendida. O salto foi bom, foi bonitinho o salto, mas um salto muito simples. Novamente, o Yurchenko, mortal esticado, rodante, flick e o salto, último salto na posição estendida. A gente vai ver a nota da Stefanie Siegenthaler. Nessa passagem das classificatórias, né, as 4 atletas competiram, se descarta a menor nota, então, para o somatório do time no aparelho. Veja ali, ó, a nota de 12.933, a Suíça somando 117.296, posição 14. Como que acontece? Cada aparelho entram 4 ginastas para competir e descarta a menor nota. Então, vale as 3 maiores notas e a 4ª menor nota e é descartada. No solo, a gente já acompanha a apresentação de Bianca Sherman, da Hungria. Apresentação de Bianca Sherman. E olha, eu subestimei ela aqui com a Daiane. Na hora que ela foi correndo, eu falei assim, acho que ela vai fazer um duplo grupado, que é muito comum no feminino, muitas meninas fazendo duplo grupado. E ela entrou de duplo mortal estendido, que vai agora passar, ó, a rondada flick, o duplo mortal esticado, e depois do mortal esticado, ela ligou com o mortal de frente. Isso, posso ser sincero, falando como atleta, isso machuca tanto o pé, dói tanto para fazer um exercício como esse. Olha, uma tripla pirueta que tem um valor E, ela chegou com o joelho um pouquinho flexionado demais, que isso vai ter uma despontuação. É uma série mundialmente boa, a última passada deixou bastante a desejar porque é fraca, um mortal passo com rondada flick, dupla pirueta, para uma série desse nível. Coreograficamente falando, ela estava parecendo um pouco nervosa. Os saltos ginásticos não são tão bons quanto deveriam, não acompanham tanto as duas primeiras acrobacias, e vamos acompanhar agora a nota dela. Esperando para ver que nota será dada, então, a jovem Bianca Sherman, de apenas 16 anos de idade, do time húngaro, a mais nova, e que vem para a sua apresentação no solo
nessa terceira rotação, então, da subdivisão 11. Ainda hoje tem o Brasil, né? E toda a expectativa aí para a nota, então, da Sherman, Daiane. Uma boa série da ginasta Bianca Sherman, aí da Hungria. Uma jovem ginasta, 16 anos, ainda vai melhorar muito ainda. Então, a gente tem muito ainda para observar nessa ginasta. Já vamos ficar de olho já nela. Nessa ginasta húngara. Bonita série, uma boa parte artística. Os saltos ginásticos não tão bons, boas passadas também. A tripla pirueta eu acho que foi o maior desconto que ela teve na série por conta da chegada, ali uma chegada de mais ou menos um 0,50. Um meio ponto ela vai perder por conta da chegada tão baixa na tripla pirueta. Mas uma boa série da ginasta húngara. E a demora, né, para definição da nota, para liberação dessa nota, o que torna, claro, a ansiedade ainda maior. E esse Mundial... Olha lá, nota. Diego, tá ali, ó. A nota, então, de 12.600 para Bianca Sherman. Ela ficou com certeza insatisfeita com a nota, a gente viu, mas esse Mundial é um Mundial muito exigente, não tem jeito. Todos os erros, essa atleta que vai agora competir já é uma atleta mais experiente, muito boa de solo. Vamos ver como ela vai se apresentar. Dorina Boksogo, 27 anos, já foi quarta colocada no ranking do solo e do salto. Dorina Boksogo, 27 anos de idade, fechando a participação da Hungria no solo nessa terceira rotação. A Dorina, que é a ginasta mais experiente aí da Hungria. Novamente, no detalhe um pouco mais da série da ginasta húngara, o rodante, o flick, o duplo mortal na posição estendido. Faltou um pouquinho ali na chegada, ela chega na minha ponta, afastou também as pernas. Esses são pequenos erros na execução do elemento. Aí, o duplo para frente na posição grupada, um passinho também ali na chegada. O rodante, o flick, uma pirueta e ela ligou ali com o salto afastado, salto great. Opa, desculpa, o salto afastado. E o duplo mortal na posição carpada. O grande problema da série, da ginasta húngara, é a falta de dinamismo da série. Hoje o código de pontuação, ele pede uma série dinâmica e também desconta muito da parte artística também, que tem que estar muito igual e ligada à música. É como se fosse, ela tem que desenvolver o que a música está passando para o público e para os árbitros também. Então ela pode perder aí quase um ponto ou até mais por conta da falta de ritmo da série e também por não interpretar tão bem o desenvolvimento dessa série. A questão da química, né, Dai e Diego, na relação música-apresentação, né? Música-ginasta. Então, exatamente isso. A gente estava comentando. Foi uma série... Olha lá, com 12.866, o que deixa ela numa posição, né, bem abaixo. E você viu ali a situação da Hungria também no somatório geral nesse aparelho. Mas a série dela foi uma série bem apresentada. Só que o que acontece é o seguinte. Todo exercício, por exemplo, ela fez um exercício ali, um duplo mortal grupado diferente. Ela teve desconto de perna aberta e da chegada. Vamos acompanhar. Sofia Kovacs.
Uma pena a série dela lá ter saído com os 2 pés do tablado na terceira acrobacia. Saiu insatisfeita porque é uma série, uma atleta já de expressão boa, com os saltos ginásticos não tão bons, mas em compensação as passadas muito bem executadas, só que faltou ali na terceira acrobacia dela, ela saiu do tablado. Então isso acarreta de não ter possibilidade alguma de ir para uma final num período como esse, ó, aí voltando a do primeiro abate mortal aí, ó, você vai ver que ela vai sair com os 2 pés do tablado. Muito desconto. Ela tem desconto de 3 décimos só por sair, mais 3 décimos do pulo e mais 1 décimo do outro pulinho. Imagina, olha a quantidade de desconto só em um único exercício. Essa questão, vocês estão vendo que ela chegou com o ombro um pouco baixo, isso também tem despontuação, tá, gente? Que pode ser de 0,1 a 0,3. 12.233 na apresentação que foi recuperada pelo sinal internacional da Sofia Kovacs, né? Que havia sido a segunda pelo time húngaro a se apresentar no solo nesta rotação, então, de número 3 de um total de 4 na subdivisão que reúne Hungria e Suíça. A Suíça na 17ª posição no geral por equipes. Sempre lembrando que apenas os 8 melhores países avançam para a final por equipes e os 12 primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos, descartando Estados Unidos, Rússia e China. Por isso, 9 vagas em disputa para os Jogos Olímpicos e é aí que o Brasil vai precisar se agarrar. Vamos para a trave. Nós temos Tutia Yilmaz, da Turquia. Também nesta terceira rotação. A trave, como a gente sempre fala, é um aparelho muito decisivo na ginástica feminina. Então, se você fica em cima da trave, é importante, mas agora estão despontuando muito todos os desequilíbrios e todas as questões quando, por exemplo, não está com ponta de pé. O que é a ponta de pé, galera? É igual a bailarina, tem que estar, tudo na ginástica tem que estar com ponta de pé. E pernas sempre unidas. Só não nos exercícios na trave, como ela vai fazer aí um flick. Pirueta esticado, dificílimo. É um exercício que raras as atletas fazem mundialmente, porque a trave tem apenas 10 centímetros. Então, para você fazer 360 graus no ar, é muito complicado, porque você perde total a referência no ar para saber onde vai estar a trave. É muito difícil, você não consegue nem ficar com os 2 pés em cima da trave, um do lado do outro, porque são só 10 centímetros. Um giro que é obrigatório, gente, em um pé só. As turcas têm um grande nome na ginástica, mas nunca tiveram grandes equipes. Elas tiveram atletas boas, uma pena sofrendo aí uma segunda queda. Desestabiliza muito o atleta depois que tem uma queda, principalmente num pré-olímpico. Finalizando a participação, então, Tutia Yilmaz, que compete de forma individual. A Turquia não coloca, né, sua equipe completa para essa passagem de campeonato. E a Yilmaz é uma daquelas que, de forma individual, vão tentando classificações no individual geral, né? Mais uma vez, um pouco mais da trave da ginasta turca. O flick, a pirueta na posição estendida e ela acaba sofrendo a queda. Ela chegou um pouco torto ali na trave e por conta disso ela sofre a queda, vai perder um ponto na nota final. E aí a estrela lateral também, o rodante e o duplo na posição carpada, como parte final da série, ela chega com um tronco muito próximo ali ao corpo, ela pode perder de 0,10 até 0,50 por essa proximidade do tronco ali às pernas. Mas uma série muito difícil da ginasta turca, apenas as 2 quedas aí na trave de equilíbrio. Esperando pela nota da Yilmaz num aparelho que por enquanto é de ponta a ponta chinês, né? As 3 primeiras colocadas são chinesas na trave, levando-se em conta o desempenho de todos os países que já se apresentaram. E evidentemente que
Apenas 2 têm a condição de avançar na final por aparelhos. Uma das chinesas vai dançar. No caso, por exemplo, a Shen, que é a terceira colocada, né, com a terceira maior nota, ela ficaria de fora da final por aparelhos, atrás da Li e da Liu, que são as 2 melhores colocadas até aqui. Sim, mas o país, ele tem, às vezes, por exemplo, na China, como diferente propriamente do que eu concordo, eu acho que assim, as 2 melhores deveriam serem classificadas. Mas o país pode pegar e falar assim, sei lá, para a primeira e falar, olha, eu acho essas outras 2 melhores do que você e eu vou te tirar da final. Na China isso existe, essa possibilidade. Existe em qualquer país, sim, na realidade. Porque eles têm 3 finais ali. Só que eu, não, em particular, não concordo. Eu acho que as 2 que falam primeiro, elas tinham que se classificar. A meritocracia, né, Diego? Sim, exatamente. É o que eu penso. E isso está sendo... Esses resultados que estão tendo até agora estão sendo muito positivos para a Flávia Saraiva, que é uma especialista de trave e que acabou muitas vezes não pegando finais, é uma finalista olímpica, é uma 5ª olímpica de trave, mas ainda não tem uma medalha mundial. Quem sabe não seja o mundial que ela vai levar uma medalha por conta de mérito dela, do Comitê Olímpico Brasileiro, da Confederação Brasileira de Ginástica, da própria Caixa que investe na ginástica. Eu acredito muito que tudo é uma questão de mérito. A ginástica feminina fez muito pelo nosso país. E eu acho que é o que a gente mais gosta, né? Eu sou da masculina, mas a gente gosta mais da feminina. Eu, em particular, quando vou assistir, eu prefiro assistir a ginástica feminina, por incrível que pareça. Na verdade, essa troca ela é possível porque a próxima ginasta, no caso da China, seria uma chinesa. Se fosse, por exemplo, 2 chinesas e uma romena, na terceira colocação não seria possível. Então, nesse caso, pode. 10.500 a nota da Tutia Yilmaz. Só para concluir, a alteração pode ser feita quando é do mesmo país. Perfeito. Com outro país, não. Nesse caso, a China ainda pode não experimentar essa necessidade de troca ou não. Isso vai muito da avaliação, claro, dentro da própria comissão, né, de trabalho da China. Nazli Savrambazi. Mais uma turca se apresentando na trave. Vocês viram essa saída que ela acabou de apresentar? Ela fez uma pirueta e meia. O Wayne Milani, que é o exercício que a primeira brasileira colocou o nome no código de pontuação, é dupla pirueta. É mais meia volta do que ela fez ali. Dificílimo. Aí, novamente, um detalhe um pouco mais da série de trave da ginasta húngara. Desculpa, turca. Perdão. Aí, o duplo giro de cócoras, ela quase colocou as mãos ali na trave, mas conseguiu se equilibrar. Os detalhes próximos à trave, elementos próximos à trave, é obrigatório na prova de trave. E a saída, uma pirueta e meia à frente. Mortal, uma pirueta e meia à frente. Uma série com alguns desequilíbrios, também com alguns problemas na execução da série da ginasta turca. A Savrambazi. Fechando com isso a participação também nesta terceira rotação. Faltando apenas mais uma e a partir daí vai bater o coração mais forte porque o Brasil vem para sua estreia nesse campeonato mundial de tamanha importância que é para as nossas pretensões. A gente tem falado isso, né? O Brasil vai buscar a sua vaga olímpica já, ao vivo aqui no Sport TV 3. Basta mais uma rotação para que
nós tenhamos o início, então, do Brasil no Campeonato Mundial de Stuttgart. Olha, Jader, o meu coração já tá batendo forte faz tempo, né? Hoje, mais ainda, eu acho que Stuttgart é um dos berços da ginástica e sempre deu muita sorte pro Brasil, né? O Brasil consegue ter ótimas competições. E a francesa continua dominando, né? E isso é bastante impressionante, né? O Brasil sempre consegue ter ótimas competições em Stuttgart. Tomara que dessa vez a gente consiga ter um resultado tão bom quanto das vezes que a gente competiu. O Diego foi bicampeão mundial em Stuttgart. O melhor resultado hoje ainda por equipes do Brasil foi em Stuttgart. Quem sabe a gente pode hoje com essa equipe ter um resultado ainda melhor. Foi um 5º lugar. Eu tive o prazer de estar junto nessa equipe. A gente tem uma das integrantes que estava aqui, que é a nossa super veterana Jade Barbosa, que é a nossa líder hoje dentro da equipe feminina. A gente tem todo o carisma e toda a expertise aí da Flavinha Saraiva, com um potencial incrível para ajudar o Brasil a conquistar essa vaga. E também a Thaís Fidelis, a Letícia Costa e a Lolo, né, que entra aí nas paralelas. Acho que o Brasil vem muito bem. Tomara que a gente possa competir tão bem como a gente sempre compete aí na casa, em Stuttgart, e que os alemães dêem tanta sorte quanto sempre deram pra gente, e que o Papai do Céu esteja aí do nosso lado. Sim, eu acredito que o Brasil, na realidade, que ele vai ter que se preocupar bastante com a paralela, que mundialmente amadureceram as meninas demais, elas melhoraram muito e o Brasil demorou a ter esse amadurecimento na paralela. A Flávia melhorou bastante agora a série de paralela, a Jade tem uma paralela boa, mas a nossa paralela que realmente que era a melhor, que é a da Rebeca Andrade, ela não está competindo. A Lohane Santos, que está competindo, que vai competir paralela, tem uma paralela um pouco melhor do que das outras meninas do Brasil, por isso que a equipe acaba muitas vezes sendo montada em cima da paralela. E a trave, que é muito decisiva no feminino. A trave, ela é o aparelho que a gente chama, que é o cavalo com alças masculino. Ele decide total uma competição. Bacana de ver a empolgação do público também. A ginástica, né, atrai sempre grandes públicos e uma galera cada vez mais engajada, né, participativa. Não é só pelo fato de você estar acompanhando um campeonato desse porte, mas tem muita gente que está, além dessa integração toda, dessa alegria toda, olha só, curtindo esse momento, mas é uma galera que entende, né, de fato, vai ali para analisar, vai lá para dar a sua corneta, a sua opinião. Se eu tivesse lá, eu ia estar pulando bastante, porque do jeito que eu sou... Exatamente. Acho que os alemães gostam muito da ginástica, são amantes. A gente vai no ginásio, Jader, o Diego sabe, né? A gente já competiu tantas vezes lá na Alemanha e a gente vê senhorzinho de 80 anos. Eu queria tanto ver isso aqui no Brasil, sabe? Pessoas praticando, curtindo cada vez mais esportes diferentes. A ginástica tem alcançado aí, e até aproveito para agradecer toda a torcida do público brasileiro pelos nossos ginastas, pelos nossos atletas. Gente, isso faz tanta diferença, a gente chegar num ginásio e ter o público assim empolgado, torcendo, né? Entendendo cada vez mais, incentivando os atletas. Então, parabéns aí ao Mundial que acontece em Stuttgart, um dos berços da ginástica, e a Spitz também, que é uma das responsáveis aí por toda essa festa aí na Casa Alemã. Vamos começar então a 4ª e última rotação da subdivisão número 11 com Caterina Barlodio, a Suíça. A Suíça passando agora pelas barras assimétricas. Caterina Barlodio für die Schweiz am Stufenbach. On floor exercise, representing Denmark, Victoria Kayu. Uma largada e retomada um pouco baixa. O Stalder-Kachev bem executado. Passagem para baixo, que é obrigatório. E tem que chegar exatamente na parada de mãos. Você viu que ela deu uma seladinha ali, aquilo tem despontuação. Mais uma vez, a parada de mãos, que é obrigatório você estar na parada de mãos. Ela fez 3 largadas e retomadas. É uma atleta que você vê que é uma especialista também de paralelo. Uma saída um pouco simples, um duplo carpado, mas cumpriu todo o papel que ela tinha para fazer aí na paralela. Eu acho que é o mais importante que o atleta pegar. Ele treinou, se esforçou, se dedicou tanto, chegar e acertar, ele fez o papel dele.
Aos 23 anos, Barlodio, a segunda mais experiente, né, da equipe suíça, junto com a Julia Steingruber, finalizando então a sua participação, que abre o time da Suíça, né, que traz o time da Suíça para a sua última passagem na subdivisão, exatamente nas barras assimétricas da N dos Santos. Pois é, um pouquinho mais aí da paralela da ginasta suíça. Aí o equipe é parada, que o Diego acabou de falar, tem que ser exatamente na parada, senão ele tem desconto. Quanto mais baixo, mais desconto tem. E aí a saída, um duplo mortal na posição carpado. Lembrando que a ginástica artística feminina não tem uma obrigatoriedade de elemento na saída. Por exemplo, grau de dificuldade A, B, C ou D. A única coisa que acontece é que a nota de valor da saída entra entre os 8 elementos. Então a gente tem os 7 elementos de maiores graus de dificuldade, mais a saída que conta, fechando aí os 8 elementos obrigatórios em cada aparelho da ginástica artística. Somente o salto sobre a mesa que fica fora. Estamos tendo sempre aquela aula de ginástica com os nossos multicampeões, Diego Hipólito da N dos Santos, aguardando aqui junto com a Barlodio, né, a primeira nota da Suíça então nas barras assimétricas. A liderança por enquanto nesse aparelho da belga Derweil, 12.866. E para complementar o que a Dai falou, é muito importante o pessoal entender que ela subiu ali na paralela, ela fez vários exercícios, né? A gente olha ali, fez vários exercícios, pode ter feito 15, 20 exercícios, o tanto que for, só vão entrar 8 para valer. Então, desconto você desconta todos, dos 30 que fizer, mas só contam os 8 exercícios na série de maior valor. E obrigatoriamente, óbvio, a saída ela tem que validar entre esses 8 exercícios. Stephanie Siegenthaler é a segunda suíça a se apresentar nas barras. O 48º lugar no Mundial de Doha de 2018, Siegenthaler aos 21 anos encerrando a sua participação. Uma boa série da Siegenthaler, ginasta da Suíça. E novamente as mãos voltadas para frente, na largada e retomada, voltando ali a barra no Jäger. Agora ela apresenta aí o keep a parada, ela faz esse keep a parada com as pernas afastadas. O giro e a saída, um duplo mortal na posição estendida. No finalzinho, ela dá uma carpadinha ali e acaba dando esse passinho pra frente. Esse passo tem desconto, mas uma boa série da ginasta suíça. E no salto, Bianca Sherman. Ela fez um Yorcheco pirueta, achei o salto sujo, né? Um pouco dobrado o joelho, um pouco sem ponta de pé. Aí, repetindo, ó. Tá vendo? Dobrou um dos joelhos, o corpo estava um pouco flexionado e é obrigatório que esteja totalmente esticada para não ter desconto. Que quando a gente olha, a gente fala assim, de onde descontou? Por que a nota é assim? Todos os exercícios na ginástica, eles têm um valor. Por exemplo, esse salto aí vai ter um valor. Os descontos são em cima... 13.366. O desconto dela, você vê ali pelo aquele 8.766. Ela teve desconto ali, um desconto bastante alto, né? Por conta da questão de ter dobrado o joelho. Siegenthaler com 12.633 na sua participação nas barras. Ter flexionado o joelho e tudo. Agora a gente vai acompanhar a Júlia, né? É muita informação, não adianta a gente ficar falando tanta coisa ao mesmo tempo, senão a gente embaralha a cabeça de todo mundo. Muito bem executado Corquina. Um Ginger alto. A
Passagem para baixo, ela chegou muito próxima da paralela, repetiu o keep, isso tem despontuação por interembalo. Uma série um pouco carregada, você vê que ela tá já mais pesada, se preparando para a saída. Duplo mortal grupado, você vê que esse duplo mortal grupado que ela fez, a questão do joelho dela estar aberto, isso tem uma despontuação de 0,3 a partir do momento que é mais aberto do que o ombro. Você pode abrir até o ombro, que tem despontuação de 0,1. Se for a mais que o ombro, 0,3. Especialista no salto, né? Sempre é bom a gente frisar a Steingruber, mas evidentemente que está aí de olho também num bom desempenho nesse aparelho para ajudar, claro, né? A melhorar a participação da Suíça nesse Mundial. Ela também tem uma paralela muito boa. Aí, novamente, o Gienger da Steingruber. Lembrando que ela está retornando agora às competições, né? Há pouco tempo, ficou um tempo fora. Aí, a pirueta. Novamente, no detalhe, o Gienger, ela chega um pouco próxima ali da barra. Chega um pouquinho perto da barra, o Gienger. Giro para frente, afastado. E a saída, um duplo grupado para frente. Ela abre ali um pouco a perna e dá esse pulinho para trás. Isso também tem desconto. Uma série um pouco mais pesada do que a gente está acostumado a ver a Julia Steingruber a fazer. Ela sempre é uma ginasta muito dinâmica nesse aparelho também. Mas ela está retornando há pouco tempo, está pegando ainda esse ritmo de competições. Mas está aqui ajudando a sua equipe a se classificar para os Jogos Olímpicos do ano que vem. E não é fácil, né? Na medida em que você vem de fratura na tíbia, lesão no ligamento, menisco, como a gente citou. É um grau enorme, né, de superação, uma recuperação que exige bastante. Há de se ter um cuidado todo específico, né, para não atravancar toda a recuperação, não acelerar esse processo, né? Exatamente. Você precisa respeitar o tempo. Exatamente. A gente está falando também da competição mais difícil, tirando os Jogos Olímpicos, né? É a única opção que a gente tem para classificar a equipe para os Jogos Olímpicos. Então, isso conta muito. Ela com certeza fez o máximo dela para estar ali na performance, para voltar às competições e ajudar a Suíça a entrar aí entre essas 12 melhores equipes para estar nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Você vê as atletas ali do Japão na expectativa. 12.400 é a nota no individual geral. Ela numa posição ali de 15º e o time, a Suíça, em 17º lugar. Sim, e a Júlia, ela também já foi generalista. O que é ser generalista? Ela já foi uma atleta muito boa das 4 modalidades. A paralela dela não está tão boa, nunca foi um dos melhores aparelhos dela. A trave ela tirou uma nota baixa, mas ela fez uma boa série. O salto ela tira uma nota muito alta e o solo ela tira uma nota muito alta. E isso eleva demais o somatório dela dos aparelhos. Hilária Kaisling, fechando a participação da Suíça nas barras. Você sabe o que é mais interessante você acompanhar uma série como essa? Que você vê que ela realmente tentou se esforçar. Visivelmente ela tentou ter ponta de pé. Visivelmente ela tentou chegar na parada de mãos. E isso valoriza muito até para os próprios jurados, porque a gente fica muitas vezes, o atleta, quando a gente está competindo, a gente pensa que o jurado parece que nós somos uns criminosos e ele fica ali só despontuando tudo que a gente faz. Os criminosos é muito bom. Mas é o que tem que ser feito, porque principalmente para ser mais justo, você pensando que todos os atletas se esforçaram, os árbitros têm que estar muito atentos. Então, o árbitro ele tem um valor muito importante. A gente tem um excelente árbitro brasileiro, que é o Robson. A gente tem outro árbitro muito bom, que é o Ricardinho, que também é meu treinador. O Robson trabalha atualmente no Sojipa. É um dos que fazem parte da comissão de arbitragem brasileira. E ele ajuda muito isso. Em conjunto, que a gente tem também no feminino, a Yumi, que é
excepcional. A Yumi, foge até palavras para falar da magnitude da inteligência dela sobre a ginástica feminina. Vamos ver, né? O que vai ser a nota da Hilária Kaiserlin. Eu estava pensando aqui, enquanto o Diego falava a respeito do que é o papel do árbitro e ainda mais para um campeonato como esse. Veja ali, ó, 12.966, a Suíça na 15ª posição. Hilária Kaiserlin, então, finalizando com a Suíça a participação nessa fase de qualificatórias nas barras. E a Sofia Kovacs vai para o salto. A Sofia, a terceira do time húngaro. Acabou de saltar a ginasta Sofia Kovacs. A gente estava até se perguntando aqui, será que ela é filha do Kovacs, que tem um elemento masculino com esse nome? Novamente o salto aí da Sofia Kovacs. 1, 2 piruetas ali. Isso, e o salto novamente foi muito bem executado, né, Dai? Novamente o salto. 1, 2 piruetas, um Yurchenko com dupla pirueta da Sofia Kovacs. Saltou muito bem a ginasta húngara. Com a nota de 14.433. Sim, eu achei até que merecia um pouco mais, porque o salto foi tão bem executado que às vezes quando o atleta faz tão bem a pirueta, a gente acaba nem tendo noção, olhando, será que foi uma, será que foi duas e tal. Por exemplo, ela fez uma dupla pirueta também, só que não foi tão bem executada quanto a da primeira. Provavelmente vai tirar mais nota, porque foi mais alto e chegou mais longe do cavalo, chegou mais próximo da linha do meio, vai tirar mais nota. Mas o da outra, tecnicamente falando, o da anterior, a dupla pirueta, é tão bem executada no ar que você confunde, você fala, será que fez uma? Será que fez duas? O vídeo é exatamente para isso que tem atualmente o vídeo, para os árbitros olharem e não terem o problema de terem errado a nota de partida da atleta. A Sarah Peter, que vai saltar 2 vezes, o primeiro salto dela com a nota de 14.466, porque ela, como a gente já explicou aqui, né, tem a possibilidade de buscar a final do salto, desse aparelho. Por isso, ela salta 2 vezes. O segundo salto não tão bom quanto o primeiro. Ela teve uma chegada ali mais baixa, mas um salto muito difícil. Novamente o salto. O Iber Mortal Carpado com pirueta e meia. Ali ela chega bem baixo. Eu vou observar novamente se ela não chegou a colocar a mão ali no colchão. Mais uma vez o salto, a reversão ou o Iber ao Mortal Carpado e a pirueta e meia. E ela coloca as mãos ali ao solo. Então, ela realmente acaba perdendo 1 ponto na nota final do salto. Ela fez 2 saltos. Olha aí, Daiane, ó, o segundo salto, né, com 13.566, 14.016 a nota pela média dos 2 saltos. Ela fica na 12ª posição, então praticamente fora, né, da final nesse aparelho. Sim, exatamente. Eles vão somar ali as notas dos 2 saltos. Para a equipe conta a nota do primeiro salto, que foi a dupla pirueta que ela apresentou antes, e para a final de salto ela faz o segundo para fazer as médias dos 2, para ver qual salto será, qual vai ser a nota final ali, a média dos 2 saltos. Vamos à apresentação da Tutia Yilmaz no solo, a turca. E depois uma questão com relação à arbitragem aqui para os nossos especialistas, Diego Hipólito e Daiane dos Santos.
Tutia Yilmaz of Turkey. Tutia Yilmaz. São 3 turcas competindo, né, nesse campeonato mundial. A Tutia Yilmaz, na sua passagem pelo solo, também competindo de forma individual e buscando uma final no individual geral. Um pouco mais do solo da ginasta turca. Rodante, o flick, o duplo mortal na posição grupada, ela dá um pulinho ali para trás. O mortal passo grupado, rodante, o flick, 1, 2 piruetas estendidas ali, mais um pulinho na lateral, o giro agachado, né? O giro ali. E ela acaba sofrendo, ela acaba tendo uma parte de solo ligada ali com o giro agachado. Aparelho que é liderado por enquanto pela Angelina Melnikova, a russa, né, com uma nota de 14,100 até aqui. É exatamente sobre isso que eu ia comentar agora, não do que você falou, mas eu tinha pedido para a Dai para eu comentar. Ela fez agora um duplo mortal carpado. Isso é muito engraçado no feminino, porque o duplo mortal grupado e o carpado têm o mesmo valor. Ele tem o valor de D. E isso no masculino é diferente. São valores diferentes quando você faz flexionado e quando faz carpado. No feminino, o duplo grupado e o carpado tem o valor D. E isso é interessante, né? Porque ajudou muito algumas meninas. Isso não era sempre assim. No ano de 2004, por exemplo, o duplo grupado e o carpado tinham valores diferentes. Olha lá, Diego, 12.333 a nota da Tutia Yilmaz. Já o duplo twist grupado e o duplo twist carpado têm valores diferentes. Por isso que eu achei interessante comentar sobre isso, porque o duplo grupado, só quando ele é só na mesma rotação, o grupado e o carpado têm o mesmo valor. Uktasanli Goksu. Uktasanli Goksu, da Turquia, finalizando a sua participação no solo nesta última rotação da subdivisão número 11. Já tem Brasil aqui no Sport TV. E olha que engraçado, eu não sei porque tá falando aqui com o pessoal, o rosto dela me lembra um pouco a Dani, não sei se por conta de maquiagem ou do cabelo. Ela não parece, óbvio, com a Dani, principalmente o corpo, a Dani é bem mais baixa do que ela. A Danica, minha irmã amada, multicampeã, e até a ginástica, né? Porque a Dani é bem melhor que ela na ginástica no solo, principalmente que foi onde ela foi medalhista mundial. Mas o rosto lembra bastante o rosto da Daniele atualmente, como ela se maqueia para competir. E um pouco mais aí do solo, que não é da Dani, mas é da Dani, né? Ginasta turca. Aí, a passada seguida, né? Tem uma bonificação por ter essa passada seguida, o rodante, o flick, 2 mortais na posição grupada, um duplo mortal na posição grupada, um pouco mais das partes de dança, o salto ginástico com o pé na cabeça,
Esse salto, ele tem que encostar mesmo para valer ali. O pé que fica atrás, ele tem que encostar na cabeça para valer. Um pouco mais da coreografia. Uma boa coreografia de solo também, no ritmo. E ela fez um quádruplo giro na série. Muito difícil, é muito difícil de você manter essa posição, né? A meia ponta para você conseguir completar o quádruplo giro. E ela fez muito bem executado. Parabéns para a ginasta turca. Vamos à nota então da Uktas Sanli. E evidentemente que precisa, né, terminar a série da melhor maneira possível, concentrada, mas a partir daí é recuperar e bate aquela ansiedade exatamente esperando pelos árbitros, pelos juízes, com a definição dos números, das notas. Principalmente porque ela fez algo que é muito legal na ginástica. Ela treinou e ela foi lá, fez uma prova muito bem apresentada dentro do nível que ela tinha de ginástica. 13, cravado 13.000 e ela fica incrédula com a nota que foi dada a ela. Posição de número 24, então, para a turca. Uktas Sanli Göksu, como assim? Sou eu mesmo? É minha nota? Tá valendo? Você viu só a reação? Que bacana essa reação dela. Ela fez tão bem a série que nem ela acreditou que ela tirou tanta nota. Como o Diego falou aqui, os árbitros, eles estão ali de olho. A gente não é criminoso, né, Diego? Os árbitros, eles estão ali justamente para identificar, diferenciar um elemento do outro e sempre ali descontar quanto à questão da execução, como é apresentado a série da atleta. E a gente está vendo aí a Yang In Eng, atleta de Hong Kong, competindo na trave. Está competindo na trave. A Ing. Lembrando sempre que daqui a pouco tem o Brasil aqui, a sua apresentação, né? Na mesma subdivisão dos Estados Unidos com o fenômeno Simone Biles. Acabou sofrendo a queda. Vai perder um ponto na nota final. Yang In Eng, Hong Kong. Um pouco mais sobre a ginasta. Fez a cortada e acabou não colocando o outro pé na trave, escorregou e caiu da trave. Perde um ponto na nota final, ginasta de Hong Kong. Aí uma saída muito simples de mortal carpado. Lembrando que a ginástica artística feminina não é obrigatório ter uma saída D, C ou E, um valor da saída, mas ela conta para a nota final da série. 10.566 da jovem representante da ginástica de Hong Kong. Com isso, está encerrada esta subdivisão, a subdivisão número 11. Temos ainda números gerais, né, somando todos os países e, consequentemente, as atletas que já participaram de quase esses 2 dias completos. E a francesa Melanie dos Santos ainda lidera no individual geral com a maior somatória de notas, 56.782, restando ainda a subdivisão, eu repito, que traz o Brasil e que traz os Estados Unidos, para que a gente tenha a definição, então, de quais os países, né, vão se classificar não só para os Jogos Olímpicos, mas também para a final por equipes, além das 24 ginastas que passarão a pensar no título do individual geral e das 8 melhores em cada um dos aparelhos que também vão brigar por medalhas ao longo desta semana no Mundial de Stuttgart. Exatamente, Jader. Tem o Brasilzão agora, né? Agora é a gente. Agora é a hora. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, né? Tem Estados Unidos, mas a gente tem a nossa Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Thaís Fidelis, né?
a Letícia Costa, que compete aí, e a nossa Lohane, que vem fazer o espetáculo brasileiro aí junto com a grande equipe americana, liderada aí pela grande Simone Biles. A gente dá uma respirada, faz um rápido